do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que nos chamou, né, irmãos, para caminhar com Ele. E o que diz lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e com Ele cearei. Amém, igreja? Amém. Irmãos, é sempre uma responsabilidade, né, muito grande, estar aqui sendo porta-voz da mensagem de Deus. E aqui na igreja nós temos o privilégio, né, de sermos doutrinados, de sermos ministrados, né, por dois grandes homens de Deus, né. Graças a Deus agora nós temos dois pastores aqui na igreja, e uma coisa que nós não podemos negar é que o Senhor usa muito a vida deles para falar, né, sobre as nossas vidas. Sempre foi assim com o pastor Galdinei e agora com o pastor Lucas. Tem dado continuidade na mesma proporção, vamos dizer assim, né, irmãos? Nós temos que ser gratos a Deus por isso. Mas como eu disse, é sempre um privilégio muito grande, mas também uma responsabilidade, né? Estar aqui sendo porta-voz da mensagem. E toda vez que eu venho aqui, irmãos, trazer algo para a igreja, eu procuro sempre trazer algo que primeiramente foi ministrado ao meu coração, seja através de um vídeo, de uma mensagem, de um estudo. E dessa vez, irmãos, eu quero falar aqui com os irmãos sobre algo que eu li num livro que eu comecei a ler nesse mês. Não terminei ainda, mas em um desses capítulos foi o que é o tema da mensagem aqui que nós vamos falar hoje. E aí, os irmãos vão talvez se recordar, a última vez que eu estive aqui, eu fiz uma recomendação para os irmãos para assistir um filme. Não lembro quem vai se lembrar, mas era o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu deixei essa recomendação. Irmãos, hoje eu quero fazer outra recomendação, mas talvez não tão específica, mas para que os irmãos tenham o hábito da leitura, né, de bons livros, né. Eu mesmo no ano passado eu comprei bastante livro, não consegui ler nem a metade. Esse ano eu falei para mim mesmo que eu ia ler esses livros e não ia comprar mais. Acabei comprando mais uns 3, e enfim, mas tem uma boa missão aí, agora estou cheio de livro lá na estante para ler, né? Mas irmãos, da mesma maneira, na semana passada nós falamos sobre isso, que o Espírito Santo de Deus inspirou os homens a escrever a palavra, que é a Bíblia que nós temos hoje, irmãos. Eu também acredito que, da mesma forma, o Senhor inspira grandes servos dele para escrever bons livros, né? E assim, entendo que é para nossa edificação, né? Tem muitos bons livros, a gente pode pesquisar a história dos autores, né? E ser edificados com esses servos de Deus através das suas literaturas. Então fica aí uma recomendação para os irmãos, né? De buscar o hábito da leitura, né? Esse livro que eu estou citando para os irmãos foi da onde eu fui ministrado nessa mensagem de hoje. É um livro de um escritor chamado John MacArthur, e o livro se chama As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur. No começo do ano, estava lendo os evangelhos, em especial Mateus e Lucas. Irmãos, e a quantidade de parábolas que a gente encontra em determinado momento ali é gigantesca. E muitas dessas parábolas, eu tenho a sinceridade de dizer aos irmãos, que eu não consigo entender, eu não conseguia entender. Às vezes eram parábolas de um versículo apenas, como algumas que nós vamos ler hoje aqui, e eu falo, o que será que Jesus quis dizer com isso? Né? Não conseguia entender. E aí foi quando eu pesquisei livros que falavam sobre as parábolas de Jesus, explicavam, e aí eu cheguei nesse livro. Então por isso que eu falo para os irmãos, às vezes a gente não consegue compreender algum tema, algum assunto, a gente pode buscar essa literatura auxiliar, né, irmãos? Então hoje a nossa mensagem vai ser sobre isso. Nós vamos falar sobre o custo do reino de Deus. Amém, irmãos? Mas antes eu quero, num momento de maior descontração aqui, fazer uma espécie de um quiz, contar para vocês umas curiosidades. Lá na frente a gente vai entender por que nós vamos falar sobre isso. Quero falar em especial sobre um esporte. Um esporte das pessoas que escalam montanhas. Quem sabe o nome? Alpinismo. Já ouvi aqui. Mas isso ainda não é uma resposta que vale bônus, irmãos. Irmãos, qual que eu imagino ser o sonho de todo alpinista, o auge da carreira de um alpinista? Eu imagino que seja escalar o maior monte do mundo. Quem sabe qual é?
já passou várias vezes reportagens de repórteres que vão para o Monte Everest e sobem aquele Monte Everest. Antes de falar algumas particularidades, nós vamos fazer um quiz aqui. Perguntas que serão bonificadas, serão presenteadas para os acertadores, né? Vamos dizer assim. A primeira é um pouco mais difícil. Onde está localizado o Monte Everest? Alguém arrisca alguma região, algum país que está localizado o monte? Lembrando que é o maior monte do mundo. Então ele talvez não esteja apenas em um país. Vamos lá, vamos aos lances. Quem chuta? Se ninguém... Tibete, o Lucas já acertou. O Lucas foi o primeiro a acertar. Lucas, vem cá, vem receber seu prêmio aqui. Não sei se é bom receber. É bom. É maravilhoso. Olha aí. Vamos lá, Lucas. Escolhe seu prêmio. Você acertou. Fica entre o Tibete e o Nepal. Pode escolher aí, ó. Mas vai dar para a Sofia, hein? Não vai comer tudo. Salva de palmas, irmãos, para o Lucas. Nosso primeiro acertador aí da pergunta. Nós temos ainda mais 3 prêmios. Vamos lá. Agora talvez seja um pouco mais difícil e mais preciso, talvez, né? Mas qual a altura? Nós vamos fazer aproximado. Qual a altura? Eu vou dar a oportunidade agora para alguém dizer, Davi, por telhado. Quanto você acha que é a altura do Monte Everest? 8.000 metros. 8.000, não acertou, é um pouco mais. Bom, lembrando que acho que aqui os irmãos que moram mais alto aqui é a irmã Jaqueline e o irmão Mateus. Eles moram lá no 15º andar, então, aproximadamente 45 metros do chão. Os adolescentes acham que a maioria já foi lá na casa do Mateus, eu já fui. E você olha lá embaixo, irmãos, é alto, bastante alto, né? 45 metros. Só que nós estamos falando de muito maior. Vitor, qual é o seu palpite? 9.800 metros. É menos de 9.800 e é mais de 8.000. Alguém quer dar um palpite? Adriana? Nenhum? Lawane? 9.000? A Lawane chegou mais perto do que o Denis falou 8.000, né? A Lawane, eu vou dar um prêmio para a Lawane porque ela chegou mais perto. Mas são 8.850 metros, irmãos. 8.000 quilômetros, quase 9 quilômetros. Quase 9 quilômetros do nível do mar. É muito alto. Lawane, vem pegar seu prêmio. Salva de palmas para a Lawane, irmãos. Já conseguiu. Chegou mais próximo aí. Agora, quanto tempo de escalada? Wander, quanto tempo você acha que demora para o alpinista subir esses 8.850 metros lá no Tibete? Não sei, chuta aí, quantos dias? 90 dias. Irmãos, é menos, eu vou dar a oportunidade agora para o Vinícius. Menos de 90. 60 dias. Irmãos, é uma média aproximada, né? Eu vou dar a oportunidade para a Ana, é menos de 60 dias, Ana. 35 dias. Vou dar a oportunidade agora para a Jaqueline. É mais de 35. Mais de 35 e menos de 60. 42. Pouco mais. Vou dar a oportunidade agora para a irmã Cecília. É mais de 42 e menos de 60, irmã. 45? Vamos lá, vou dar o prêmio para a irmã. Pode ir retirar seu prêmio, irmã. São aproximadamente 50 dias de escalada no Monte Everest. Tem 2 opções ali. 50 dias, irmãos, de escalada. E agora, um detalhe mais interessante que talvez poucas pessoas saibam, irmãos. Qual o valor mínimo para você poder subir no Monte Everest? O mínimo investido. Olá, pastor, o homem já trabalhou com negócios. Quanto o senhor acha que custa em reais para subir no Monte Everest? Por pessoa? Por pessoa. 50 mil. Mais que 50 mil. Nicole, quanto você acha, Nicole? Mais de 50 mil reais. Mais de 80 mil, Jorge. Mais de 150, Ana. Mais de 150 e menos de 200 mil. No mínimo. Vamos lá, eu vou dar para a Ana o prêmio. Salva de palmas para a Ana.
recebeu o prêmio? Não, né? Então, vamos lá. Eu tenho um valor aqui de 185 mil no baixo. Né? Algumas pessoas chegam a pagar R$500 milhão, né? Irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa caminhada, sobre essa escalada no Everest. Depois vocês vão entender por quê. Estou falando sobre isso. Né? O cara vem aqui, o cara fala que lê um livro de parábola, vem aqui com o Everest aqui, né? Mas enfim, irmãos, é para a gente dar uma descontração, né? E a gente saber algumas curiosidades sobre lá. O que acontece? Como eu disse, lá são quase 9 quilômetros de altura, e a gente sabe que o ar vai ficando rarefeito, né? Vai faltando oxigênio. Então, essa é uma atividade extremamente perigosa, irmãos. Há uns 20 anos atrás, a média de morte por pessoas que tentavam, alpinistas que tentavam subir, era de uma morte a cada 4 tentativas. Ou seja, 25% das pessoas que subiam o Everest não voltavam, elas morriam lá. Ou seja, pelas condições climáticas, né? Porque lá ele começa em rocha e lá em cima é gelo, porque lá em cima é frio, né? Quem já andou de avião sabe, lá em cima é frio, né? E a gente sabe que quando o ar é rarefeito, o organismo humano reage de uma maneira, o organismo fica todo desregulado. Quem acompanha futebol sabe que existem cidades aqui na América do Sul que existem partidas a 3.000, 4.000 metros de altura e os jogadores passam mal, precisam de oxigênio, sabe, que interfere na velocidade da bola. Ou seja, é um ambiente totalmente que as pessoas não estão acostumadas, né? É um ambiente que realmente traz preocupação para o organismo, né? E um detalhe é que essa tentativa, essa aventura, ela tem cada vez mais crescido. As pessoas têm se proposto a fazer essa aventura, a subir nesse monte Everest. Irmãos, e a pessoa precisa fazer 12 meses de treinamento. Ela precisa já ter uma experiência em outras montanhas grandes, como o Monte Everest, e ela precisa fazer 12 meses de treinamento para conseguir subir. E aí a gente lembra da última pergunta que ela respondeu: R$185 mil, o valor de um apartamento, irmão. Mais caro do que onde eu moro. Né? Se eu vendesse meu apartamento, eu não conseguiria ainda pagar o ingresso, vamos dizer assim, para poder subir lá, pagar a taxa lá do Nepal. Eles deixaram eu subir lá no Monte Everest. Irmãos, qual a recompensa para quem sobe o Everest? Quem chega lá no topo? Mateus, qual que é a recompensa, Mateus? Mas não ganha nada? Uma foto no feed do Instagram. Uma foto no feed do Instagram? Boa! Irmãos, a única recompensa que a pessoa tem é o orgulho e a satisfação de ter subido lá. Mesmo correndo um risco de vida, mesmo tendo que investir um alto dinheiro, nós falamos aqui que existem pessoas que podem pagar R$500 milhão para poder subir, ainda ter 25% de chance de morrer lá em cima e não voltar. Irmãos, esse é o tipo de risco que a pessoa não assume de uma hora para outra. Isso às vezes é um projeto de vida, não é? A pessoa não acorda, vou subir o Everest. Muitas vezes é o sonho de vida da pessoa. Como eu disse, eu acho que é o ponto máximo na carreira de um alpinista, é subir essa montanha. E agora sim, por que nós estamos falando sobre isso? Que em determinado dia, Jesus nos levou a refletir sobre o custo do seu reino. Né? Da mesma maneira que um alpinista, ele paga um preço muito alto, porque aquilo tem um valor significativo para ele, nós devemos seguir Jesus pelo mesmo motivo. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas 9:23. Diz aí, Jaqueline. Vamos seguir em Jesus. 9:23. Como seguir a Jesus. Esse é o versículo? 9:23, Lucas. Só tem esse? Só fala isso? É para ler tudo? Todo o versículo. E o título. E dizia a todos: se alguém quer vir a mim, segue-me. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Texto bastante conhecido, né? Jesus disse: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a direção nesta mensagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos na sua casa, por essa escola bíblica, pela vida dos nossos pastores, ó Deus, pela vida da nossa igreja, pela nossa comunhão, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz e é a tua revelação para nós. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar esse momento, que a mensagem, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração possa ser entregue, Pai, aos irmãos que estão aqui. Ó Deus, que cada pessoa aqui possa sair cheio da tua palavra, cheio da tua presença. Eu peço que o Senhor me ajude, ó Pai, nessa missão, Deus, que requer muita responsabilidade de ser o porta-voz da tua mensagem nesta manhã, Deus. Abençoa, Pai, que as minhas limitações, ó Pai, não limitam, ó Deus, essa mensagem, que todos possam compreender aquilo que o Senhor quer dizer a nós, aquilo que o Senhor já disse ao meu coração, ó Pai, que o Senhor quer dizer à tua igreja nesta manhã. Fique conosco, ó Deus, tenha total liberdade para estar no nosso meio, Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu disse que nós falaremos sobre parábolas, e o tema central das parábolas geralmente era o reino de Deus. Jesus sempre que ia falar sobre uma parábola, ele dizia algo a respeito do reino de Deus. E também o tema central do ministério de Jesus era propagar o reino, né? Lá no começo, quando disse que Jesus saía, ele saía para pregar sobre arrependimento e propagar, né, revelar o reino de Deus. E aí nós vamos encontrar algumas expressões como o reino de Cristo pelos seus discípulos, né? Ou o reino dos céus, ou o reino de Deus, né? Mas todas essas expressões, irmãos, são o mesmo reino, né? O reino de Deus. É que alguns escritores escreviam para judeus, os judeus não falavam o nome de Deus, né? Então eles usavam expressões como o reino dos céus. Mas cabe aqui um parênteses, nós precisamos falar um pouco do reino antes de entrar no tema principal. Só que, irmãos, estudando sobre o reino de Deus, o reino de Deus é muito mais complexo do que eu imaginava, né? Fica até uma sugestão aos pastores, né? O pastor Godilei sempre tem um hábito, tinha mais anteriormente, de trazer estudos. Às vezes os estudos demoravam 4 quarta-feiras, né? Um mês. Irmãos, eu entendo que o reino de Deus, por todo o Novo Testamento praticamente vai falar sobre o reino de Deus em todos os capítulos quase. É um tema bastante complexo que cabe em um estudo desse, né? Eu mesmo não me sinto capacitado para vir aqui trazer um estudo desse para os irmãos, e como eu disse, é um tema bastante complexo. Mas eu trouxe alguns aspectos só para a gente passar por cima, não vou entrar em questões escatológicas, mas, por exemplo, reino de Deus, nós temos que entender o que não é o reino de Deus. Por exemplo, irmãos, igreja é o reino de Deus? Não é a igreja, igreja não é o reino de Deus. Depois, quando eu falar o que é o reino de Deus, nós vamos entender por quê. Mas Jesus falou um pouco sobre a igreja, mais os discípulos de Jesus, né, depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Mas o reino de Deus não é a igreja, porque Jesus nunca fez essa relação. Outro lugar que a gente pode confundir, o reino de Deus não é o céu. Porque, como eu disse, o reino é chamado de o reino dos céus, e não o reino nos céus. Então, às vezes a gente pode confundir o reino de Deus com o céu. Mas a verdade é que o reino de Deus, ele vem do céu, mas ele não é o céu. E mais uma coisa que ele não é um lugar físico. Nós não podemos sair daqui, alugar uma van, um ônibus e irmos lá para o reino de Deus. E o que é então o reino de Deus? Eu vou resumir bastante, por isso que eu disse que seria um estudo bastante complexo. Mas o reino de Deus, irmãos, é uma extensão da existência de Deus. Ou seja, é o governo de Deus sobre nós. Isso é o reino de Deus, né? Mas e aí? Existe uma questão temporal de quando é o tempo, quando é esse reino de Deus? Porque Jesus lá na ceia mesmo, na última ceia, ele disse que para os discípulos que eles não iam tomar o suco da videira até que o reino se estabelecesse. Então dá a entender que o reino estava estabelecido, né? Mas lá em Apocalipse nós vemos que o reino de Deus virá. Então, irmãos, nós temos que entender, porque assim como Deus, Ele foi, Ele é e sempre será, assim é o governo dele sobre nós. Então, o reino de Deus, ele já é anunciado lá no Antigo Testamento. Jesus, ele vem e traz vamos dizer assim, uma nova fase do reino de Deus,
E o reino de Deus, em sua plenitude, na forma máxima, ele se cumprirá na segunda volta de Cristo. Amém, irmãos? Entendemos então que o reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja. Por isso que o reino de Deus não é a igreja, porque a igreja faz parte do reino de Deus. E não é o céu também, porque ela vem do céu, ela não é o céu. Ele não é o céu, o reino não é o céu. Então, irmãos, como eu disse lá na história do alpinista, o alpinista ele paga um alto preço para poder ter essa satisfação. Eu disse que Jesus teve um dia que ele nos levou a refletir sobre isso, né? Mas agora eu peço para os irmãos para abrirem suas Bíblias em Salmo 49, 6 ao 8, para nós falarmos sobre o preço para a entrada no reino de Deus. Vamos abrir lá em Salmos. Salmo 49, 6 a 8. Diz assim, ó: dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, ao meu irmão verdadeiramente ninguém pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Então nós vemos aqui o que o salmista diz, irmãos, que não se pode pagar a Deus, né? Os irmãos que frequentam a nossa escola bíblica há algum tempo vai lembrar que quando nós estudamos sobre a reforma protestante, nós falamos de indulgências. Religiosos vendiam o perdão e a salvação de almas, vendiam por dinheiro mesmo. Se pagasse por aquela alma seria salva. Já existiu isso, irmãos, né? Os irmãos que participaram lá atrás da aula sobre a reforma protestante, nós falamos sobre isso. Indulgências, as pessoas pagavam para salvar vidas, né? Para perdão de pecados. Irmãos, agora nós estamos falando sobre o preço de entrar no reino de Deus. Irmãos, quanto de dinheiro será que precisaria? Pastor Gostei, o senhor acha que quanto de dinheiro? Nenhum? Dinheiro não paga, o que o senhor falou. Irmãos, eu vou falar para os irmãos que seria mais fácil nós comprarmos todas as mansões, todas as Lamborghinis, todas os iates, os navios. Seria mais fácil nós comprarmos tudo isso do mundo todo do que nós comprarmos o ingresso no reino de Deus. Irmãos, é um preço impagável. Não existe uma quantidade de dinheiro suficiente para pagar um ingresso no reino de Deus. Um ingresso valioso, hein? É mais caro do que o ingresso do show lá do Lucas Rosa, né? Irmãos, e eu vou dizer mais: aqueles que têm mais dinheiro, os abastados, estão em desvantagem. Lembra o que Jesus disse? Jesus disse assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Foi o que Jesus disse. Irmãos, mas o fato é que essa questão é bem tranquila para nós, né? Nós já estamos aqui, todo mundo aqui já é cristão há muitos anos, né? Nós não estamos falando de dinheiro, né? Nós estamos falando de Jesus. Jesus pagou o preço, né, irmão? Mas até eu vou deixar mais um versículo aqui, Mateus 5,48. Vamos abrir lá rapidinho. Mateus 5,48. Achou aí, Wander? Mateus 5,48. Tá. Sejam vós perfeitos, como é o vosso Pai do céu. Irmãos, olha essa missão. Difícil, hein? Sejam vós perfeitos como o Pai. Impossível, irmãos. Aí game over para nós. Perdemos, né? Porque já era. Esse preço aí não dá. Mas o que acontece, irmãos? Como eu disse, nós já cristãos há muito tempo, isso para nós é bem tranquilo. Porque esse preço, esse ingresso impossível de ser pago com todos os dinheiros, irmãos, foi pago por Cristo. Ele é o governador
Sabiam que ele é um governador do reino de Deus? E quando nós falamos sobre reino, vamos lembrar lá, o reino mais conhecido que nós temos hoje é o reino da Inglaterra, né? Então nós temos lá o rei, os súditos e as leis. Da mesma forma é o reino de Deus, irmãos. O governador, o rei, é Deus, é Jesus, né? Os súditos somos nós, os filhos de Deus, e as suas leis são os seus mandamentos, a sua palavra, a sua revelação. Então, irmãos, Jesus pagou esse preço. Quando Jesus morreu, quando ele veio, foi crucificado, foi para nós recebermos esse ingresso, né? Esse ingresso ele não é vendido em uma bilheteria. Somente uma pessoa tem o ingresso e tem que ser retirado em mãos. E a pessoa que tem esse ingresso é Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vivemos aqui agora um paradoxo, vamos dizer assim. Que eu disse que Jesus nos levou num dia, vai chegar esse momento ainda, mas Jesus nos levou a refletir sobre o custo de te seguir, o custo do discipulado, de ser um discípulo de Cristo. Ele nos leva a refletir, a fazer essa conta. E é aí que nós queremos chegar. Jesus pagou esse preço impagável, né? E agora ele nos leva a calcular esse valor. Agora os irmãos percebam que eu mudei a expressão. Não é mais preço. Agora nós estamos falando de valor, né? Toda a profissão, a gente tem um coaching lá que norteia a profissão, né? Eu sigo algumas páginas lá de contabilidade e o coach fala assim para você: não coloque valor não coloque preço nos seus honorários, coloque valor, assim o cliente não vai reclamar de quanto ele está pagando, não é não? E aí, irmãos, um investidor americano, economista, ele faz uma definição sobre a diferença de preço e valor, que eu acho que talvez seja uma das mais usuais, pelo menos a que eu mais gostei. E ele vai dizer assim: preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, nós comumente usamos a mesma expressão para falar sobre a mesma coisa. Quanto você pagou? Né? Qual foi o valor que você pagou? Né? Quanto te custou? Mas a verdade, irmãos, é que valor é diferente. Valor é o que você leva. Preço é aquilo que você despende, né? Aquilo que você desembolsa. Mas valor não. Por que as pessoas têm um tipo de vida que o sonho da vida dela é chegar ao topo do Everest? Lucas, quanto você pagaria para subir no Monte Everest? Rapaz, com a atual estrutura física, zero. Zero? Não, você também não pagaria R$1. Não pagaria R$1. Tem um monte de vídeo lá, se você quiser saber como que é lá em cima, é só olhar. Mas por quê? Porque isso para mim não tem valor. Não tem valor para mim, né? Mas para aquelas pessoas tem, né? Elas pagam o preço, porque aquilo tem um valor para ela. Mesmo sabendo que ela tem 25% de chance de não voltar, de morrer, ela assume o risco, ela investe um ano de treinamento, ela investe um apartamento, porque aquilo tem um valor para ela. Nós falamos de qualquer recompensa, é o orgulho e a satisfação. A Jaqueline falou da foto no Instagram, mas é a verdade. Ela tem um registro de que ela subiu no ponto mais alto do mundo. Não é? É para a gente pensar sobre isso. E agora, enfim, nós vamos para a parábola, irmãos. Chegamos na parábola, nas duas parábolas que nós vamos ler. E são parábolas bem pequenas, mas de um valor gigantesco, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias agora, ainda em Mateus. Agora no capítulo 13. Versículo 44. Mateus 13, 44, diz assim: a parábola do tesouro perdido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, esse é o tipo de parábola que, quando eu estou lendo a Bíblia e eu me deparo com ele, eu não entendo. Mesmo entendendo aqui o contexto, quando Jesus não explica a parábola, fica, ao meu modo de ver, difícil de compreender, né? Por isso que foi para os irmãos que às vezes a gente tem algum tema que a gente não quer se aprofundar, a gente pode procurar uma literatura, né? Auxiliar. Foi por isso que eu comprei esse livro. Então, irmãos, algumas explicações aqui.
Né? Por que esse tesouro estava escondido? Naquela época, irmãos, era uma época de perseguições, de guerras, e não existiam bancos, não existia nada que podia garantir a segurança daquele tesouro. Então as pessoas pegavam e escondiam os tesouros. Né? Tem até uma história, na década passada, de um casal que comprou lá uma fazenda lá, e um dia eles estavam lavrando a terra e acharam lá não sei quantas moedas de ouro lá. Uma moeda lá valia não sei quantos dólares lá, $500 mil, uma moeda preciosa lá que eles acharam. Ou seja, eles achavam um tesouro escondido, ninguém sabe da época, só sabem que é valiosa. E na mesma maneira, irmãos, naquela época, era uma maneira de se resguardar, né? Que se viesse alguma invasão de algum país e tomasse tudo ali, a pessoa sabia que aquele tesouro estava escondido, né? E nós podemos pensar o seguinte: irmãos, o homem está lá trabalhando no campo do outro, ele acha o tesouro e ele vai e compra o tesouro e não fala para o cara. Nós podemos fazer um questionamento ético sobre isso, né? Mas nós temos que entender, irmãos, que nós estamos falando de uma história contada há 2000 anos atrás, lá no Oriente. Nossa visão ocidental é diferente, né? Eu trouxe até um texto, um trecho aqui da lei rabínica da época, para os irmãos entenderem o porquê esse homem agiu de maneira correta. É pequeno aqui, irmãos, prestem atenção. Diz assim, ó: se ele encontrava um objeto entre as tábuas, na soleira da porta da casa, se o objeto estivesse localizado do batente para fora, ele pertencia à pessoa que achou. Se estivesse localizado do batente para dentro, ele pertencia ao dono da casa. Se alguém encontrava um objeto num buraco ou num muro novo, o objeto estivesse localizado do centro para fora, ele pertencia à pessoa que achou. Se o objeto estivesse localizado do centro para dentro da casa, ele pertencia ao dono da casa. Então, irmãos, era o costume da época. Se você perdeu, pode estar no seu quintal, mas se o seu muro era aberto e a pessoa achou, é dela. É estranho pensar assim, né? Mas como eu disse, nós temos a cabeça de ocidental aqui do século 21. Mas na época era assim que era, irmãos. Então esse homem agiu de maneira correta. E esse homem, ele não pegou um pedaço do tesouro que ele encontrou para comprar aquela terra, aquele campo. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou. E por que o dono vendeu? O dono nem sabia que aquele tesouro existia. Porque pensou que se ele soubesse, ele não tinha vendido o campo. Amém, irmãos, até aí? Vamos então a outra parábola. A parábola do versículo seguinte, de Mateus 44, irmãos, Mateus 13, 45. Agora são 2 versículos, uma nova parábola. A parábola da pérola. Diz assim, Mateus 13, 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aqui ele está falando de um comerciante que sai à procura de pérolas. E aí ele encontra uma pérola preciosa, vende tudo o que tem e compra essa pérola. Irmãos, por que as pérolas eram algo desejável naquela época? Porque era pequeno, de grande valor, era fácil de esconder e era fácil de carregar, né? Não tinha peso nenhum. Então existiam comerciantes específicos que saíam à procura de pérolas nas feiras, né? Era um costume da época. E por que elas eram tão raras e tão preciosas? Irmãos, as pérolas elas ficam no fundo do mar. Agora os irmãos pensam, há 2000 anos atrás, como era a tecnologia para fazer um mergulho. Não existia cilindro de oxigênio. O camarada se amarrava numa pedra, se jogava lá no mar, e ia afundando, ele soltava a pedra, procurava e subia. Esse trabalho. Um trabalho difícil. Por isso que as pérolas eram tão preciosas naquela época. Mas um detalhe interessante, né? Quem é mais ligado aí às economias, os estudiosos sempre dizem que um investidor ele não investe muito no produto. Um acionista, o cara que compra ações, ele não pode gastar todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna em uma única ação. Porque se aquela empresa quebrar, se acontecer algum problema, ele perde tudo. Então, é pregado que a sabedoria ao investir é você investir em várias coisas. E nos 2 casos que nós lemos, irmãos, os 2 investidores
gastaram tudo que tinha, eles venderam tudo, tanto o da pérola como o do tesouro que comprou o campo, eles venderam tudo que tinha para investir em um único tesouro. Fizeram um único investimento. E aí nós temos a aplicação de hoje, irmãos, né? Os dois venderam tudo que eles tinham, né? E investiram em algo que era importante para eles. Por isso que Jesus disse essa parábola para nós refletirmos sobre isso, né? E agora, como eu disse, nós estamos falando de valor. Aquilo ali eles pagaram o preço por algo que realmente trazia valor para a vida deles, né? Então, irmãos, a nossa aplicação é essa, né? Qual o valor de seguirmos a Jesus, né? O que isso tem de valor para nós? Quando eu vim aqui na última vez, eu até usei o versículo lá que Pedro diz no Sinédrio: como nós vamos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, né? E falei sobre as perseguições que a igreja sofria na época, os discípulos, e mesmo assim eles não abriram mão do Evangelho, né? Eles não abriram mão da caminhada, do serviço a Deus. E aí, irmãos, eu quero trazer 4 aspectos rápidos, já estamos caminhando para o final, sobre o reino de Deus, né? Então, como eu disse, o valor do reino de Deus não tem preço. Como eu disse, ele não pode ser comprado, né? Mas é algo que nós recebemos, né, através de Jesus, e que nós devemos depositar um grande valor sobre isso. Isso tem que ser valorizado em nossa vida, né, irmãos? Nossa caminhada, nós temos que valorizar a nossa igreja, a nossa comunhão, que o pastor tem dito tantas vezes aqui, principalmente nas últimas semanas, né, nos últimos meses. O pastor tem se preocupado com a questão da comunhão, né? Qual valor nós temos dado à obra, ao trabalho, né, aos ministérios? Há momentos como esse, irmãos, momentos de estudo da palavra, momentos de reunião, para nós nos enchermos da palavra. Isso tudo tem que ser valorizado em nós, né? Valorizar o nosso irmão, né, que fazem parte do corpo de Cristo conosco. Isso tudo tem que ser de grande valor, irmãos, para a nossa vida, porque isso é um tesouro, né? E Jesus diz que o reino de Deus é como esse tesouro, que a pessoa paga um preço porque é algo valoroso, né? O segundo aspecto que eu quero falar com os irmãos: o reino de Deus não é visível na superfície, né? Um rapaz estava trabalhando no campo, teve que cavar para achar. O outro comerciante, ele teve que sair à procura, né? Ou seja, vai saber quantos anos eles já estavam viajando à procura disso. Da mesma maneira, irmãos, uma maneira que nós temos de valorizar o nosso discipulado, né, de sermos discípulos de Cristo, é nós realmente nos aprofundarmos nesse propósito, irmãos. No propósito de ser cristão, no propósito de entender as suas escrituras, no propósito de nós trabalharmos para que o reino de Deus seja alcançado, né, irmãos? E o reino de Deus está em constante expansão. À medida que os pecadores vão se arrependendo, irmãos, esse reino vai aumentando. E é nosso papel também valorizar nosso compromisso para que esse reino também, para que esse reino continue se multiplicando, né? Nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho, né? Nós vimos um que talvez, a primeira parábola talvez foi um acaso. Não diz que ele estava procurando um tesouro, diz que ele estava no campo, provavelmente trabalhando, e ele se deparou com aquele tesouro. O outro não, o outro ele estava procurando, né, encontrar essa pérola e achou. Irmãos, e na Bíblia nós temos alguns exemplos que nos retratam esses dois tipos de encontro, vamos dizer assim, né? Paulo, a mulher samaritana, eles não estavam à procura de Jesus. Jesus veio ao encontro deles, né? A mulher estava no poço à procura de água, né? Paulo estava ali viajando, a sua missão de perseguir os cristãos, e Jesus apareceu para ele. E nós podemos adiantar um pouco, mas vemos o etíope, o eunuco, em que ele estava sedento por entender quem era aquela ovelha levada ao matadouro, né? E ali Filipe é enviado e usado por Deus para explicar para ele as Escrituras e apresentar Jesus. Então nós vemos situações diferentes, né? E assim as pessoas que estão ao nosso redor precisando de Cristo, né, irmãos? A nossa própria história, como é a sua história? Você estava perdido, você foi encontrado em meio a um momento de tribulação, um momento de arrependimento, né, um momento de sofrimento, ou você sempre esteve aberto, você já
desde criança, né, já aprendeu a dar valor em ser um seguidor de Cristo. E a última, irmãos, já que nós estamos falando de preço, de valor, a fé salvadora, ela tem um alto preço, irmãos. Não é porque a salvação que nós recebemos é de graça, né, que não há um preço que nós devemos pagar, né? E o preço que nós temos que pagar é isso que eu já venho falando, né? É o preço da renúncia, né? É o preço de seguir aquilo que Jesus diz, quando diz que nós devemos dar a face para aquele que nos fere, né, irmãos? É o preço de guardar os valores de Cristo em nossos corações. A mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos nessa manhã, irmãos, era essa, que falou no coração, né? O preço do discipulado de Cristo, né? É um preço que já foi pago, né? Um preço para nós entrarmos no reino de Deus, é um preço que já foi pago, mas que nós também temos que pagar um certo preço, né? Jesus não está cobrando, mas nós sabemos que cabe a nós valorizarmos isso tudo, né? E seguir da melhor maneira possível o que a palavra diz, né? Que a palavra é a revelação de Deus para nós, né, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem, né? Eu queria também trazer para os irmãos essa questão de nós valorizarmos, né, sermos filhos de Deus, valorizarmos a nossa comunhão, a nossa igreja, os nossos líderes, né? Isso tudo tem que ser de grande valor, irmãos. Tem que ser esse tesouro, em que a pessoa que encontrou esse tesouro, né, abriu mão de tudo, vendeu tudo que tinha e realmente ficou com esse tesouro para ele, né? Vendeu tudo, abriu mão de tudo e valorizou aquilo que ele encontrou. Amém, irmãos? Vou pedir para os irmãos fiquem de pé. Nós estamos encerrando a palavra nesse momento. Obrigado pela oportunidade.